fiel e verdadeiro para nos salvar e para nos guiar no caminho verdadeiro. Portanto, estamos aqui fazendo o ID do Senhor, que é o Evangelho, pregar o Evangelho genuíno, um Evangelho que salva, um Evangelho que liberta, um Evangelho que cura. Jesus, ele fala no livro de João 8, 31 e 32, qual a mensagem que eu não canso de falar quando eu vou pregar essa palavra. Ele fala: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele fala que para conhecer a verdade, tem que permanecer nesta palavra. A partir do momento que você está nesta palavra, você vai conhecer a verdade, porque Jesus é a verdade, Jesus é a palavra. Por isso ele fala para nós, através dessa palavra, para pregar o Evangelho de graça. Mateus 10. De graça você recebeu, de graça dai. Portanto, estamos aqui pedindo a cada um de vós que ouve esta mensagem, e creia no Senhor Jesus. Se você ouve essa mensagem, é porque você é ovelha de Cristo. Se você não ouve, não dá a mínima, é porque você não é. Jesus é que fala. Ele fala: quem é dele ouve a palavra, quem não é, não ouve. Então, se você está ouvindo, é porque você crê no Senhor Jesus e tem fé. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo 10. Amém? Então vai para a Escritura, meus amados. Para de ser enganado por homens. Para de ser enganado por si mesmo. Porque aquele que confia na tua força já é um derrotado. Por isso Jesus deixa o Espírito Santo para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos instruir e guiar sempre no caminho correto. Portanto, essa palavra de Deus, o qual está na minha mão, ela te instrui em toda boa obra. A palavra de Deus não vai te ensinar você a ser um perverso, vai te ensinar você a ser um homem justo. A palavra de Deus diz no livro de Romanos capítulo 3 que todo homem é mentiroso e cabe a Deus ser verdadeiro. Mas aquele homem que larga as tuas práticas e aceita o Senhor em teu coração, ele passa a ser justo por causa do Senhor, porque ele que justifica. Portanto, estamos aqui para pregar a palavra, porque só a palavra liberta. Paulo cita no livro de Romanos capítulo 1, versículo 16 em diante: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê nesse Evangelho, meus amados, é salvo. É salvo porque essa palavra é fiel e verdadeira, ela não é mentirosa. Mas se você não crê nesta mensagem, você mesmo já está condenado. Porque eu vou ler uma mensagem para os amados que está no livro de Marcos. Livro de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 14 em diante. Aqui está dizendo, meus amados, da vocação dos primeiros apóstolos. Vamos ver o que está escrito neste livro. O que é vocação vindo do Senhor. Porque a gente escolher uma vocação e seguir é fácil. Eu quero ver seguir o que está escrito aqui. Porque o Senhor fala que aquele que não seguir o que está escrito aqui vai prestar conta de tudo. Portanto, Ele nos deu conhecimento da verdade e nos alerta para ir pregar a verdade. Portanto, nós estamos aqui para pregar para você ouvir esta palavra, não a nós. Porque o que nós estamos pregando aqui é Ele que nos está nos dando a mensagem. A vocação dos primeiros apóstolos. Marcos capítulo 1, versículo 14 diante. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa mensagem é Jesus que está falando, meus amados. Não é nem um apóstolo nem um discípulo, é o próprio Cristo. Arrependei-vos e creio no evangelho. Mas o evangelho é esta palavra, o qual muitos estão distorcendo. Tem muitas Bíblias já escritas pelo entendimento do homem. Vai prestar conta caríssima, porque no livro de Apocalipse 14, Apocalipse 20, 21 e diante, meus amados, você vai ter a resposta. Que aquele que tirar uma vírgula desta palavra, meu amigo, ele vai prestar conta de tudo. Então aquele que tirar uma vírgula será tirado o nome dele do livro da vida. E aquele que acrescentar algo vai se acrescentar das pragas sobre ele. Então presta atenção muito, meu amado, no que está dizendo hoje para você.
é bom você abandonar o que o homem diz e confiar nesta palavra. Porque muitos dizem que o homem, ele é um homem de Deus, aquele homem é um homem abençoado, aí esquece desta palavra para seguir o homem. E Jeremias 17,5 está bem claro, que maldito o homem que confia no homem e faz das tuas forças o teu sustento, né? Então, confia no Senhor, porque aquele que confia no Senhor, meu amado, jamais vai ser abalado, jamais vai ser derrotado. Se você for para o livro de Mateus, capítulo 7, você vai ter a resposta. Que aquele que entrega a tua vida para o Senhor e confia, ele está firme na rocha. Jesus é a rocha. Pode vir tempestade, pode vir o que for, você nunca vai ser abalado, você não vai ser destruído. Mas aquele que não guarda esta palavra e quer viver de acordo com o que pensa, vem a chuva e derruba tudo e leva tudo, e ainda leva a tua alma para o inferno. Então está lá no livro de Mateus 7, pede o discernimento do Espírito Santo, o qual é verdadeiro, para instruir em toda boa obra e te ensinar o caminho correto, e você vai ter o esclarecimento correto que você precisa, tá? Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Quero deixar outra mensagem para os amados, que está no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10. Glória a Deus. Oh, glória. Primeiro Coríntios capítulo 10, versículo 14 em diante, meus amados. O Senhor me deu essa mensagem, e se Ele deu essa mensagem, ai de mim, se não pregar ela. Portanto, grava muito bem esta mensagem, porque aqui está sendo pregada a palavra. Aqui nós não estamos falando de nós mesmos, estamos pregando a palavra, está escrito. Aquele que se diz pregador, que se diz discípulo, se diz apóstolo, e não prega o que está escrito, é mentiroso e nunca conheceu a Deus. Então todo aquele que vive na prática do pecado e não abandona o teu pecado é filho do diabo, nunca conheceu o Senhor. 1 João capítulo 3. É bom vocês ir para a Escritura, porque a Escritura liberta. Se você verdadeiramente quiser ser liberto, o Senhor te liberta. Então vamos lá a mensagem que o Senhor nos deu hoje para pregar aqui para os amados ouvintes que estão na feira. Amém? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 em diante. Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Falo como sábio, julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Esse pão refere a Jesus, meus amados. Vinde a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amém? Então a mensagem está dita, meus amados. O apóstolo Paulo, ele é bem claro em questão de doutrinas. Ele fala no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 em diante. Se vir alguém pregar outra doutrina que não seja de acordo com as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é esta palavra, é doido, delira acerca de questões, é soberbo, não sabe nada, e fala para nós apartar desses tais. Eu fiz isso, meu amado. O Senhor Jesus usou a boca de um padre para me alertar.
E a partir do momento que eu aceitei esta palavra e passei a conhecer esta palavra, e o Espírito Santo me revelou, eu saí de lá. Porque o Espírito Santo não te deixa. Aquele que diz que conhece a Deus e não anda de acordo com esta palavra, nunca conheceu. Porque esta palavra liberta. Eu estava lá e eu saí de lá porque essa palavra me mostrou a verdade. E saí de lá e não fui para nenhum templo religioso. Porque os templos feitos por mão de homem, Deus não habita. Atos 17, Atos 7, está escrito. Basta os amados ter um pouco de atenção e ir para a palavra. Então, se não habita, o que é que eu ia fazer lá? Fui para a palavra, o Espírito Santo me revela as mensagens que eu tenho que pregar e alertar o meu próximo que está no meio perdido do pecado. Então, você que está na prática do pecado, abandona, meu amado. Eu quero dizer pecado em geral. Aquele que vive na prostituição, na idolatria, não só a idolatria de imagem de escultura, mas a idolatria do futebol, a idolatria dos pastores, a idolatria de homens, de cantores, de tudo. A partir do momento que você tira a glória do Senhor para dar a homens, você é um idólatra. Porque aquele que é de Cristo, meu amigo, ele não divide a glória de Deus com idolatria. Portanto, você tem que abandonar tudo. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 em diante, diz que aquele que está em Cristo, não há condenação nenhuma para ele, que não anda segundo a carne. Então, se você anda na carne e anda com Cristo, nunca conheceu Cristo. Porque há dois caminhos, o céu ou o inferno. Você escolhe, mas você andar nos dois é impossível. Você escolhe o céu ou o inferno. Se você escolher o céu, você vai ter que andar de acordo com esta palavra. E esta palavra fala que você, que era um bêbado, que era um cachaceiro, que era um drogado, não droga mais. Você que era um adulto, um prostituto, não faça mais isso, porque você vai viver para Cristo. Porque as obras da carne é carne, as obras do Espírito é Espírito. No livro de Gálatas, capítulo 5, vai estar a resposta, meus amados, dos frutos da carne e do Espírito. Basta você ir para a palavra. Eu garanto para vocês, meus amados, se vocês abrir a porta do coração e aceitar esta palavra, vocês vão enxergar a verdade, porque ela é a verdade. Então, aquele que realmente gosta de seguir homens, você está indo para o mesmo buraco que ele. Porque eu jamais vou sair da minha casa para chegar aqui e pregar uma sabedoria minha. Eu vou pregar o que está escrito, a sabedoria que vem de Deus. Quer sabedoria, peça a Deus. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Quer sabedoria, peça a Deus. Quem é de Deus busca as coisas de cima, não as coisas dessa terra. Portanto, eu convido a vocês, busquem o que há de cima, não o que há nessa terra. Você que hoje teve um dia tribulado e conseguiu vencer, chega na tua casa, agradece ao Senhor. Conversa com Ele, porque Ele é oculto. Jesus fala no livro de Mateus, capítulo 6, meus amados, que quando nós for orar, nós oramos ao Pai que está oculto, e é no aposento do nosso quarto. Se você não estiver no teu quarto, onde você estiver e clamar a Ele, e for com sinceridade, Ele vai te ouvir. Mas é oculto. Infelizmente, muitas pessoas estão dividindo a glória de Deus com imagem de escultura, com homens, com doutrinas de demônio. Então, meus amados, esta mensagem está aqui para alertar vocês. Essa mensagem está pregada aqui hoje para alertar vocês. Assim como um dia eu ouvi, me alertou e eu aceitei. A partir do momento que eu aceitei, não consegui ser mais a criatura que eu era. Portanto, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então você tem que nascer de novo. Porque as coisas velhas você vai ter que jogar fora, vai ter que abandonar. Ah, mas eu não dou conta. Joelho no chão, clama ao Senhor. A palavra de Deus fala que é com oração, palavra e jejum. A palavra é o pão vivo. O jejum mata os desejos carnais. O Espírito Santo te fortalece espiritual. Portanto, aqui diz que há obras da carne e a obra do Espírito. A obra do Espírito vem de cima, não vem de baixo. As obras da carne vêm de baixo. No livro de Mateus, capítulo 4, você vai ter uma resposta, meus amados, de quem prometeu riqueza nesta terra. As pessoas hoje fazem tudo pensando no dinheiro. Quem ofereceu riqueza foi o Satanás, ele ofereceu para o próprio Cristo.
E Cristo repreendeu ele dentro dessa palavra. Portanto, a pessoa que conhece esta palavra e não a obedece, é pior do que Satanás ainda. Então, se você conhece a verdade, seja sincero com o teu próximo. Alerta ele do erro dele, através da palavra. Porque se você fizer isso, você está exortando ele. Porque a palavra de Deus, ela exorta, ela instrui, ela redargue, ela corrige você em praticar toda a boa obra. Então, busca o Senhor enquanto é tempo. Talvez muitas pessoas que seguem a denominação católica ficam bravas com essa pregação. Mas eu convido ao amado que está ouvindo, porque para mim você é amado. A partir do momento que você aceitar essa mensagem, você vai passar a ser meu irmão em Cristo, porque ainda vamos estar andando no mesmo espírito. Você que é um evangélico, para mim, você não é meu irmão. Você vai ser meu irmão o dia que você seguir essa doutrina. Aí nós vamos andar no mesmo espírito. Tá? Porque Jesus, ele não vai vir aqui para resgatar um religioso. Ele vai vir cá para resgatar a tua casa, a tua igreja, as tuas ovelhas. E a ovelha de Cristo tem que ser crente. Crente no Senhor Jesus. Crente no evangelho que ele deixou. Não em religiões, não em doutrina de homens. Então, meus amados, acorda. Você que gosta de uma cervejinha, que gosta de uma cachaça, que gosta de mentiras, que gosta de praticar todo tipo de coisas erradas, joga fora e segue ao Senhor, porque a vinda dele está próxima. Esta pandemia foi uma coisinha de nada que aconteceu nesse planeta para o povo ficar apavorado. Agora vocês imaginam quando o Senhor soltar a ira dele aqui nessa terra de vez. Aí vocês vão ver, meus amados, o que é destruição. Porque o Senhor, ele tem poder para nos dar a vida eterna, como para nos condenar ao inferno. Eu vejo muitos líderes religiosos, mentirosos, filhos do diabo, dizendo que o inferno não existe. Eu assisti um vídeo de um padre mentiroso falando, olha o que ele falou, que os fiéis não precisam. Ele falou que não precisa ler a Bíblia, porque eles pregam a Bíblia para eles. Eu fiquei muitos anos no catolicismo, nunca ouvi uma vírgula da Bíblia saindo da boca daqueles demônios. Jesus teve que usar a boca de um para falar dessa mensagem para mim e eu aceitar ela. E hoje eu vi que foi Jesus. E eu oro por aquela alma para que ele conheça a verdade, seja liberto. Infelizmente, eles conhecem a verdade, mas não quer seguir. Então se torna pior do que Satanás. Está escrito aqui: aquele que conhece a palavra do Senhor e não obedece, é pior do que o Satanás. Porque no livro de Tiago está escrito, 2,19. Está escrito lá, vai lá conferir. Vai lá conferir para vocês verem o que está escrito lá. Porque crer em Deus faz bem. Os demônios também creem e tremem. Então, se torna pior do que Satanás ou não? Nós que se dizer que é filhos de Deus, conhece a verdade e não prega a verdade. Então estamos aqui pregando a verdade porque nós amamos a cada um de vós que está ouvindo. Eu quero dizer a vós que eu amo a cada um de vós. Porque estou aqui pregando a verdade e sei que se você ouvir esta verdade e guardar ela, você vai ser liberto. Você vai ser liberto de todo tipo de pecado. Porque a palavra de Deus diz que o pecador ele não vai entrar no reino do céu. Mas aquele que se arrepender e entregar a tua vida para o Senhor vai perdoar e não lembra mais dos seus pecados. Aí você vai passar a ser santo por causa dele. Por causa dele. Porque aquela criatura velha que nasce, que morre e nasce de novo, ela vai para Cristo. Por que ela morreu? Porque os desejos carnais vão ficar para trás. Então a você que tem uma pessoa aqui dessa terra que você ama mais do que a Cristo, meu amado, você nunca vai ser digno dele. Então, portanto, primeiramente eu queria dizer a vós que eu amo esta palavra, eu amo Jesus, para depois eu transferir meu amor para o próximo, como minha família e vocês que estão ouvindo. Então saia da prática pecaminosa, larga a mentira, segue a verdade. Jesus, ele fala no livro de João 17:17, Pai, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele fala que a palavra dele é a verdade. Ele está orando ao Pai pelos discípulos que estavam com ele. E ele fala que os discípulos não é do mundo. Por que não é do mundo? Porque aceitou a ele e andava com ele. E nós, meus amados, entra no versículo 20 de João 17. Não só esse, mas todos aqueles que hão de crer na tua palavra. Então Jesus fala no livro de João 7:38. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva fluirão em teu ventre. Então, além de você, meu amigo,
Crer no Senhor Jesus e ganhar a salvação, você ainda ganha o Espírito Santo. Porque a água que representa lá, que jorra no teu ser, é o Espírito Santo. E a partir do momento que você tem o Espírito Santo, você não vai querer viver neste mundo sujo, nesse mundo perdido, o qual nós vivemos. Amém? Fica a mensagem aí para cada um de vós e peça a vocês que vai para a Escritura. Se você nunca pegou a Bíblia na tua vida, é melhor você procurar ela antes, porque a verdade só está nela, a verdade não está no homem. Outra mensagem aqui que eu ouvi de um padre mentiroso, ele falando que a Bíblia foi escrita pelo católico, pelos apóstolos católicos. Agora eu quero que ele me mostre aqui, eu quero é ele, que diz que conhece a palavra, quero que ele me mostre aqui qual o apóstolo que é católico, porque a igreja verdadeira de Cristo é aquele que ama esta palavra e obedece essa palavra. Deus, ele não habita em tempo feito de mão de homem, por tão pouco deixou a religião para o homem seguir. A palavra de Deus fala que a religião é causa de lucro. A religião não é salvação, é causa de lucro. Porque a religião verdadeira se chama Jesus. Está no livro de Tiago 1, versículo 26 e 27. Se você quer realmente ser religioso, segue aquela mensagem, meu amado. Porque aquela mensagem vai referir a esta palavra e vai referir a Cristo. Segue aquela palavra. Eu quero ser religioso de acordo com aquela palavra. Então, meus amados, creia no Senhor Jesus como diz a Escritura, não como diz o homem. Esse mentiroso desse padre que eu assisti, que eu nem sei o nome dele, ele falou que os apóstolos eram da igreja católica e que a Bíblia foi escrito por eles. Mentira! Está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, 19 e 20, que nenhuma profecia da Escritura foi de particular interpretação. Nenhuma profecia da Escritura foi por vontade do homem, mas sim homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que nós falamos aqui, ó, é Deus que está falando, porque está escrito. Ele simplesmente nos usa, nós não somos nada. Amém? Fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.